E aí galera, tudo bom? Mais uma vez Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Tá? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Continuando mais o estudo aqui do Evangelho de João, capítulo 11, tá? A gente foi até o versículo 17, onde que Jesus começa nesse pedido, né, das irmãs de Lázaro, né, que é Marta e Maria, né, para que ele viesse, né, poder estar com Lázaro. Mas a gente sabe que Jesus, né, ele já sabia muito bem qual era o motivo, né, da doença, né, de Lázaro, como também ele sabia, né, qual era o motivo do jovem, né, do cego de nascença, né? Então era tudo para que se manifestasse, né, a glória de Deus por intermédio de Cristo, e assim identificando ele, né, como o enviado de Deus, o prometido, o Messias, né, através desses sinais, né. Então, e Cristo explica isso, né? A gente já viu isso, né, no outro estudo, né? Então a gente foi até o versículo 17, da onde Jesus chega, né, em Betânia, né, e viu Lázaro que estava sepultado há 4 dias, né? Só lembrando vocês também, né, não deixem aí também de comentar, né, isso é muito importante para o canal, né, não deixe também de se inscrever, deixar seu like, né, ou dislike, enfim, né, deixar seu comentário também, né, sobre o estudo, né, acrescentando também sobre o estudo, tá? Então, vamos lá, né, sem mais delongas, né, vamos começar o estudo aí, tá bom? Então a gente parou até o versículo 17, né, então a gente vai do versículo 18, né, em diante, né, contando ainda mais um pouco dessa história que João nos relata, né, que é os momentos da vida de Jesus, né, principalmente momentos que alguns, a maioria tem no Evangelho, somente no Evangelho de João, né, e demonstra assim que ele é o Messias, né, o Filho de Deus, o prometido. Tá? Então, a partir do versículo 18, a gente vê a cidade da onde realmente a gente sabe disso, né, que só tem um momento que é mencionado, esse momento de Jesus, né, e Maria, né, o primeiro encontro de Jesus com a família de Lázaro, né, tá lá em Lucas, né, que conta essa chegada de Jesus em Betânia, a esse pequeno povoado, né, que é, se não me engano, 3 quilômetros de Jerusalém, 2 e pouco, 3, enfim, né, de Jerusalém, né. Então a gente sabe esse encontro que Jesus teve, né, lá em Betânia pela primeira vez, né, com Marta e Maria, né, que foi aquele encontro, né, que a gente sabe que Maria, né, parou para ouvir o que Jesus estava falando, né, a palavra do Senhor, enfim, a palavra do reino, né, e Marta, muito ansiosa com os afazeres, enfim, pediu para que, né, o Senhor liberasse, né, deixasse, né, de estar com o Senhor para poder ajudar ela, né. Jesus disse que não, que ela escolheu, né, o que era melhor, né, que é ouvir a palavra de Deus, né. Então a gente sabe desse momento que Jesus encontra a família de Lázaro, né, e ama muito eles, né, tem muita proximidade com eles, né. Então essa Betânia é a Betânia de Lázaro, né, Marta e Maria, que é mais ou menos quase 3 quilômetros, né, de Jerusalém. Eu vou mostrar um pouco de uma foto aqui, né, que é essa Betânia aqui, tá, que é mais ou menos quase 3 quilômetros, né.
E não essa Betânia aqui, que é onde João Batista batizava, além do Jordão, né? E tem outra Betânia, que é a Betânia de Pérea, né? Que é de Gileade, e a Betânia de Decápolis, né? Que é também além do Rio Jordão, tá? Beleza? Voltando aqui então a gente sabe dessa Betânia, né? Que ficava a uma distância de 15 estádios, que é quase 3 quilômetros, né? De Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Então tinha esse momento, né, entre os judeus, né, de se consolarem, de orarem, né, de estarem juntos, né. A gente sabe ainda de outro momento também, que é de uma menina, né, que estava morta, enfim, né, Jesus ressuscita ela, né, e tava ali os judeus também orando, enfim, né, e já tinham ela como morta, né? A gente sabe disso também de outra história, né? Então eles tinham esse costume, né, de se consolarem, enfim, como hoje tem as pessoas, né, de irem no funeral, né, enfim, né, por causa do seu ente querido, né. A saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então é interessante que a gente vê como Marta já mudou um pouco, né, de quem era aquela primeira Marta que conheceu Jesus, né. Maria também, né. Agora a gente vê Marta correndo atrás do Senhor, né, e indo ao encontro dele, né. Porém Maria, pelo que eu entendo, ela estava mais abalada, né, pelo que aconteceu com Lázaro, né? E a gente vai ver as falas delas, né, em relação ao Senhor. A gente vai entender um pouco isso, né, também. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse ao Senhor, quando encontrou ele, né, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade isso, né? E isso ela fala com fé dela, né? Porque ela sabe muito bem, né, o que Jesus fez, que ele tinha poder para isso, e ela acreditava nisso, ela tinha fé, né? Mas a gente vai ver um pouco, né, diferente a visão de Jesus um pouco, né, sobre as perguntas dela, né? Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E realmente é verdade isso, né? Então ela entende que tudo que Jesus realiza, né, é Deus que faz por intermédio de Cristo, né? Ao contrário de muitas pessoas que olham Jesus como as coisas que ele fez, como ele fosse, ele fez tudo isso porque ele era um Deus. Só que nem as escrituras afirmam isso, e nem o próprio Jesus e nem os próprios discípulos dele afirmavam isso. Eles sabiam muito bem quem agia por intermédio de Cristo, né? Que é o que Marta está falando, é Deus, certo? E Jesus lhe respondeu. E é legal que Marta sabe que ela tem essa comunhão que Cristo tem com Deus, né? Mas que é através de Cristo, crendo nele, né, que a gente tem a ressurreição, é por intermédio dele, né? E Cristo, ele fala isso. Teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E é legal aqui que realmente Marta afirma um conhecimento que Paulo já nos falou, né, ali principalmente
na questão em 1 Coríntios 15, que estava debatendo sobre a ressurreição, doutrinas falsas sobre isso, né? E Paulo aborda esse tipo de falsa doutrina que estava entre os coríntios, né? Que diziam que não existia ressurreição, né? Mas lá fala sobre a ressurreição do último dia, fala sobre isso, né? E que Marta, ela entendia isso e falou, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Só que Jesus, ele é a ressurreição. Onde Jesus está, a vida, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Porque a vida veio, a vida estava aqui com a gente, a verdadeira vida, né? Que tem o poder sobre a morte, venceu a morte, estava literalmente junto com eles, né? E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Respondeu Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, Cristo já deixou bem claro, né, que ele tem poder para realizar aquilo que ele quer, né, pelo fato das pessoas crerem nele. E realmente ele está falando em Lázaro. Certo? Também pela fé delas, né? Mas se Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita pela fé dele, porque ele acreditava nisso, né? Mas Jesus está falando, claro, né, naquele momento ali, né? Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe, o mestre está aqui e te chama. Então, ouvido isso, Maria saiu realmente correndo, né, depressa, e foi ao encontro dele. E é interessante a gente lembrar que a gente está num momento fúnebre de morte, né, de Lázaro, enfim. Então ela está com esse sentimento ainda, né, do seu irmão, da morte dele, né, e tudo com a convicção do que Jesus tem, o que Jesus dá, daquilo que ele faz, aquilo que ela ouviu, daquilo que ela já viu dele. Só que um ponto que Jesus ainda não tinha entrado em Betânia, né, no povoado ali, né, onde estava eles, né? Então Jesus ele estava um pouco longe, né, mas estava onde Marta o encontrava, onde encontrou, né, Marta. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas, sair-se, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Então faz sentido isso realmente, né? Ela estava em casa, enfim, estava chorando, eles consolando, ela se levantou e realmente, para sair daquele momento, realmente ela teria ido, semelhantemente, né, ao túmulo, né, aonde estava, né, Lázaro. Mas realmente ela foi aonde estava a vida, né, a ressurreição. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, né? E aqui a gente vê Maria mais uma vez indo aos pés do Senhor, né? Claro que esse momento ainda dela ungir o Senhor ainda não aconteceu, né? Mas a gente vê ela em reverência ao Senhor, né? De entender quem Ele é, né? E se humilha perante Ele, né? Estava vendo, Maria lançou aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que é interessante a esperança delas, né?
e o que realmente elas enfatizam. Tanto na primeira pergunta, né, quando elas pedem para Jesus vir para Betânia porque Lázaro estava doente, né, e também que se ele estivesse ali, Lázaro não teria nem adoecido e nem teria nem morrido. Só que o ponto da resposta delas é como que se Jesus não tem poder para ressuscitar, independente de que situação a pessoa esteja, ou ela estivesse viva ou morta. Porque a fé em Jesus não é só quando você está vivo, não depende disso. A sua fé é tanto você vivo ou morto. Você continua pela fé do Senhor. E é isso que realmente Jesus fala para Marta, né? Em relação a essa resposta das duas, como se ele não tivesse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Agora, como ele já morreu, então não tem mais o que fazer. Isso não é verdade, né? E Jesus ele rebate isso, né? É interessante que ele fala: teu irmão ressuscitará. Daí é interessante a resposta: a gente sabe, né? Ele vai ressuscitar lá no último dia, mas não agora, porque ele já morreu, né? E Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que vive, crê em mim, jamais morrerá. Então, independente de você morrer ou viver, você crendo no Senhor, você tem poder de você viver. Você está vivo, né? E ele fala isso. Mesmo que você... Aquele que vive não morrerá. Aquele que morre viverá. Então a morte não tem poder sobre aqueles que creem em Cristo, os filhos de Deus. Independente se você viver ou morrer. Então é isso que Jesus, né? E ainda Maria, ela chega com a mesma pergunta, com esse intuito, né? Ela fala. Foi o encontro dele, então ela fala, né? Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. A mesma fala de Marta, né? E vê ela chorando, e também os judeus que acompanhavam Jesus comoveu-se profundamente no espírito. Que é, você se comove interiormente, né? Você não transmite isso. Você está por dentro, aflito, angustiado, mas por fora você não transmite isso. Então é questão por dentro, né? E ele é abalado com aquela situação, né? Porque amava eles, né? Amava Lázaro, enfim, né? Perguntou-lhe: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus assim chorou, né? Então a gente vê, pelo que eu entendo nas escrituras, tá? Só teve 2 momentos que Jesus chorou, que meio que declarado assim. E tudo a gente vê a questão da pessoa morrer. A pessoa morre por causa do pecado, né? Não que Lázaro morreu aí porque ele tinha pecado, não. Mas a morte só vem às pessoas por causa do pecado que entrou no mundo, né? Como a morte veio a Jerusalém, né? Para ser destruída, enfim, por causa dos pecados deles. E Jesus vê Jerusalém e chora por ela, pelo povo dele. E é triste isso, né? E é isso, ele chora, né? Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Mas alguns... É interessante que as pessoas... tem pessoas que acham sempre momentos para indagar alguma coisa, tentar criar algum atrito, né? Alguma confusão, né? E isso, até nesses momentos, né? Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia também evitar
que esse homem morresse? Tipo assim, como... porque as pessoas diziam, ele está chorando, ele o amava, mas será mesmo que ele o amava? Porque se ele curou um cego, ele poderia ter salvado ele. Então ele não ama ele assim tanto, né? Só que Jesus vai mostrar o verdadeiro amor de Deus. E o amor que por intermédio de Cristo, Deus nos deu a vida, porque Cristo morreu por nós. E aqueles que creem nele nunca morrerão. E Cristo vai mostrar o amor de Deus. E não só, mas o amor dele também. Ressuscitando Lázaro. Então Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao seu grupo, que era uma gruta com uma pedra na entrada. Então, era uma pedra, era alguém que... E muitas vezes esses sepulcros, eles eram realmente na rocha. Eles eram como se fossem tumbas, né? E eles botavam pedras que não tinha como alguém retirar aquilo. Só com 3, 4 pessoas para retirar uma pedra, porque era bem fechado para que ninguém mexesse nisso, né? Então Jesus disse: tirai a pedra. Só que daí Marta, ela vem com a mesma pergunta, né? Com a mesma ideia dela. Se você estivesse aqui, que é o que ela já tinha dito, o meu irmão não tinha morrido. Então ela continua com isso. Só que Jesus já disse para ela: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive crendo em mim nunca morrerá. E Jesus pergunta: você crê nisso? E ela diz que sim. Só que ainda realmente ela não acredita mesmo nisso, né? E ela fala, né? Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Então é interessante que a pessoa já está morta. Então já é uma dúvida de ressuscitar alguém, a questão da morte. Mas ela não está só morta. Ela já está há 4 dias e ela está em decomposição. Então, tu vai ter que ressuscitar alguém que está morto, trazer a vida, e não só isso, recompor ela, os órgãos dela, a pele dela, porque o sangue ele começa a apodrecer dentro da pessoa. E realmente é isso que acontece. E Jesus ele fala, né? E Jesus é legal o que ele fala, né, com seu pai, né? E ela responde para Marta: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Que é Cristo, através de Cristo, Deus mostrando a sua glória, né? E através disso, Cristo é glorificado, no sentido de o quê? Ele sendo comprovado o Messias, o Filho de Deus. Então, Deus é glorificado por Cristo, né? E através e Cristo é glorificado por Deus. Então é uma mão, né, de um faz, né? Então tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Então Cristo, ele sempre glorifica o Pai dele e o Deus dele, né? Porque o Deus dele é o nosso Deus.
Então Cristo ele tem um Deus, né? E Cristo tem um Pai, e que é o nosso Pai. E Cristo é o quê? Nosso irmão. Nós somos o quê? Uma família. É simples isso, né? E Cristo ele sempre glorificou o Pai, nunca teve glória própria, sempre deixou que Deus o glorificasse. Né? E Cristo faz isso para que Deus seja louvado, né? Exaltado. Né? E ele fala: Pai, graça te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que tu me enviaste. Então é interessante que Cristo, tudo que ele faz para que as pessoas vejam que tem alguém por trás dele. Que não é ele próprio. Até porque ele foi enviado por alguém. Ele é um mensageiro de alguém. Ele é um representante de alguém. Que é Deus. Então ele deixa muito bem claro isso, para que aquilo quando acontecer, eles vejam que Deus está agindo por intermédio dele. E é isso que o jovem, o cego de nascença fala: olha, ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que ele me abriu os olhos. E Deus não age por intermédio de um pecador. Então isso comprova que se Deus agir por intermédio dele, ele não é pecador, como vocês estão falando. Então ali demonstra nisso que Cristo vai fazer, que ele é realmente de ser aquilo que ele é. E Deus está comprovando isso, que ele é o Messias, o ungido de Deus, o consagrado de Deus, o filho dele. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, Cristo ele só usa a palavra dele. E isso pela autoridade que ele tem, que Deus deu para ele. Cristo tem autoridade para dar a vida. Ele tem um poder na palavra dele. E ele fala: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Cristo desatai-o e deixa ele ir, deixa ele se compor, ele voltar a si, deixa ele. Então é uma coisa espetacular isso, certo? Eu nunca vi isso no mundo, eu acho que ninguém nunca viu isso acontecer, né? Você vê um cara fedendo, já morto há 4 dias, a pessoa sair de um túmulo, vivo, a pele, sangue, músculo, tudo novo, restaurado. Então imagina a fé de Marta, a fé de Maria, a fé dos discípulos, concretizando aquilo que até um pouco era dúvida no coração deles, até tinham dúvidas. Isso cai por terra e então eu vim até aqui, né? Eu não vou, isso não vai ficar muito longo o vídeo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do estudo, tá? Deixam aí as suas reflexões, né? Compartilhem os seus entendimentos, né? Os seus acréscimos aí, né? Nos comentários, né? Tá? E obrigado aí por quem assistir o vídeo, né? Quem comentar, quem curtir, né? Que vocês possam estar compartilhando também, tá? E que Deus abençoe vocês, né?
cada vez mais com a palavra dele, com a verdade no coração de vocês, transformando a vida de vocês, né? Pelo conhecimento, o nosso grande Yahushua, o Filho de Deus, que nos trouxe o conhecimento para servirmos o Deus verdadeiro, único, né? E assim por também de Cristo ser uma nova criatura, do qual Cristo nos torna por meio da fé na palavra. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, né? Uma boa semana aí, tá? Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço.